Então, dando seguimento, né, a essa sessão formativa, vamos lá a alguns exemplos, né, de projetos de educação ambiental. Mas vamos dar continuidade com uma pequena parada aí para a apresentação de um vídeo curto, tá? É um vídeo do professor Marcos Sorrentino, que vai tratar de projetos de educação ambiental nas escolas básicas, tá? Então, antes de começarmos a comentarmos especificamente sobre aspectos que devem conter um projeto de educação ambiental, então, penso que seria bom que vocês ouvissem o professor Sorrentino, tá? Ele foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, tá? Durante mais de 6 anos, foi assessor, né, educacional ambiental do MEC, participou da política, né, da construção da Política Nacional da Educação Ambiental, muito recentemente. Então, é professor da USP e sempre trabalhou com essa temática. Então, é alguém que, de fato, conhece a temática da educação ambiental, né? Ele é coordenador do OCA, que é o Laboratório de Política e Educação Ambiental, e é um laboratório de onde partem, né, projetos que são desenvolvidos não apenas na USP, mas em articulação com escolas, né, da rede básica. Então, é alguém que entende o assunto. Vamos rapidinho assistir ao vídeo e aí retomaremos, tá? Em seguida. Eu participo da OCA, né, do Laboratório de Educação e Política Ambiental da Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba. E esse laboratório trabalha com 5 conceitos como fundamento da educação ambiental que a gente acredita, né? O conceito de comunidade, de identidade, de diálogo, potência de agir e de felicidade. Então, tem um texto longo explicando direito o que são esses conceitos, mas o importante é que esses conceitos ajudaram o laboratório a reforçar aquilo que já era percebido por todos os participantes, que é a importância do encontro, a importância do estar junto e do dialogar de forma não tagarela, né? Dialogar de forma a ouvir o outro, a colocar em suspensão os próprios conceitos para ouvir o que o outro tem em determinado assunto e depois poder apresentar os seus próprios e com isso construir formas de interagir e transformar a realidade que incomoda, né, a cada um de nós e a todos nós. Uma realidade no campo ambiental ou socioambiental, uma realidade hoje bastante deteriorada, em alguns casos a gente pode dizer até deprimente. Então, como é que a gente enfrenta esses problemas sem ficarmos impotentes, deprimidos, falando para que eu quero deprimir? Então, o processo educador ambientalista não pode ser um processo que somente apavora, coloca medo e vontade de distanciar da ação transformadora, da ação voltada a construir o bem comum e o aprimoramento individual, o aprimoramento de cada pessoa. Então, essa educação ambiental que nós temos procurado realizar tem no encontro e no diálogo, no processo participativo, no fazer junto, a sua essência, o seu fundamento. Esses dias eu estive fazendo uma palestra para os servidores da universidade, na semana da CIPAT, né, Semana de Segurança, e eu dizia que a segurança, ela exige, antes de mais nada, o compromisso de cada trabalhador com aquilo que ele está fazendo. E compromisso do trabalhador com o seu serviço só acontece quando se instalam relações dialógicas dentro do trabalho. Quando o trabalhador percebe que a chefia, a direção da empresa, da instituição, está querendo ele como ser humano e não só como mão de obra barata. Para isso ocorrer, é necessário que todas as empresas, todos os lugares de trabalho, antes de começar uma semana de trabalho, um dia de trabalho, tenham um tempo onde cada um possa falar dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas necessidades, compartilhar a divisão das tarefas que estão feitas durante aquele dia, dar sugestões para o aprimoramento daquele trabalho. E eu acredito que isso é o mesmo que ocorre na escola, na sala de aula. Quanto mais nós conseguimos trazer o estudante para um diálogo sobre o
do nosso trabalho na educação, que é o trabalho de construir conhecimentos, mais esse estudante se compromete com o processo e menos Ritalina nós precisaremos, menos intervenções cirúrgicas, intervenções às vezes extremamente autoritárias, que acabam confundindo autoridade com autoritarismo, porque o processo vai tensionando de tal maneira que só resta, né, à autoridade, ao professor, à direção da escola, medidas extremas. Então, para não chegarmos a essas medidas extremas, nós precisamos inverter a cultura cotidiana da instituição de educação, seja ela universidade, escola fundamental, pré-escola, na direção de uma cultura dialógica. E aí eu acredito que o café com partilha, né, que nós nos apropriamos do café mundial, que a Maru nos apresentou aqui, e trouxemos os nossos aprendizados da educação popular e falamos, isso é a essência do processo educador. É as pessoas se encontrarem como se estivessem encontrando numa mesa de almoço, numa mesa de café da manhã e podendo partilhar os sonhos, os desafios, os problemas, as dificuldades e contar com os que estão próximos para, juntos, forjar as soluções para aquele desafio, para aquela problemática. Então, se a problemática é construir conhecimento sobre ciências, sobre geografia, sobre matemática, que ela seja vista por cada um dos participantes como um desafio de produção de conhecimento compartilhado. No ambiente da escola como um todo, né? Esse ambiente integrado, o propósito da educação ambiental, né? O ambiente não é lá fora, é o ambiente nosso aqui, que começou com uma atividade de uma sala de aula de alunos de 6 anos, da primeira série, do primeiro ano ali com as crianças. A diretora soube olhar e aproveitar essa boa prática para a escola toda. Perfeito. Então, não, são casos muito... A gente vê, é muito desafio, mas a gente vê esses casos que são super inspiradores e às vezes tem condições também, mas o que tem, né? E aí, qual é essa qualidade do professor anfitrião, que ele consegue olhar além do problema, né? Consegue olhar além do não que ele já tem. A impressão que eu tenho é que a chave de mudança de um professor prescritivo e tenso para um professor anfitrião está exatamente em nós nos desprendermos da obrigação de passar conteúdo. Com a ciência e com a tranquilidade de que trabalharemos muitos conteúdos, construiremos muitos conteúdos, inclusive traremos os conhecimentos socialmente acumulados pela história da humanidade. É uma falsa dicotomia a que coloca que o professor ou passa conteúdo ou promove o diálogo, a interação, a participação. Me parece que a dicotomia correta seria passar conhecimento tagarela, que é pouco apreendido, ele é superficialmente compreendido, até talvez para responder na prova e passar de ano, e trabalhar conhecimento, passando informações, inclusive todas aquelas que seriam passadas na forma aflita, apressada, tagarela, que a escola tradicional nos coloca, né? As apostilas nos colocam como obrigatoriedade, mas numa perspectiva de construção de conhecimento, numa perspectiva de conhecimento compartilhado, de fazer junto. Então, a gente vê hoje, há um livro muito interessante do Michel Serres, chamado Polegarzinha, onde ele fala sobre a nova geração, a geração que está hoje nos bancos escolares e que desde pequeno já aprende com os polegares a acessar informações do mundo inteiro. O Michel Serres, mas ele escreve esse livro há uns 3 anos atrás, ele diz assim, essas crianças, esses jovens, não são menos inteligentes que nós e não são menos preparados para construir conhecimento do que nós. Talvez, muito pelo contrário, nós precisamos compreender a forma com que eles hoje acessam o conhecimento. E eles acessam, sim, muito superficiais, pela internet e por outros mecanismos, e compete a nós contribuir para que eles qualifiquem esse conhecimento.
Então, o ensino por solução de problema, o velho ensino por solução de problema, os estudos no meio, etc., eles podem ser motivadores e serem desdobramento das curiosidades e das buscas iniciais que esses jovens já estão fazendo com os próprios polegares. Então, essa escola do século XXI, ela exige de nós, professores, uma capacidade de estabelecer pontes com essa cultura pouco afeita e que pouco exercita a escrita manual, né, a leitura de textos longos, estimulando, a partir dessa curiosidade que é multifocada, né, que não é mais concentrada durante 300 páginas de um livro, o tempo inteiro naquele livro, mas é o tempo inteiro ligado em 4 ou 5 fontes de informações diversas, a irmos buscando essa convergência. Nós não queremos jogar os livros fora e dizer que não nos trouxeram e podem trazer às novas gerações muito aprendizado, muito conhecimento. Mas nós precisamos construir pontes com uma cultura multifocada, multiestimulada, superestimulada por imagens e informações diversas. Então, a forma de se estabelecer pontes tem, nesse processo que você lidera de anfitriar, de receber as pessoas para um diálogo, de um ouvir o outro, uma possibilidade muito interessante para essa construção de pontos. Eu recomendo que a leitura desse livro do Michel Serres, porque ele traz essa questão da educação, inclusive para dentro da escola. Ele tem 3 capítulos, um é o conhecimento na comunidade, o jovem, a polegarzinha na comunidade, outra a polegarzinha na sala de aula e outra é no trabalho. Muito obrigada, que alegria conversar com você. Alegria minha. Então, o que a gente vê, né, aí por meio da fala do professor Marcos Sorrentino? O que fica, né, da fala dele? Fica clara a importância da escola, né, da escola como espaço de diálogo. Né? É essa a base do método que toma a educação ambiental como ponto de partida. Né? Quando o professor Sorrentino sinaliza que é necessário, né, que em algumas escolas ocorram mudanças naqueles aspectos que eu já tinha salientado, né, espaço, gestão e currículo, é preciso que tudo comece pelo diálogo. Então, quando há necessidade em algumas escolas de mudança, tudo começa pelo diálogo. Né? Processos educadores participativos precisam ter lugar, né, para que, a partir de diferentes pontos de vista, né, a comunidade escolar, considerando a diversidade dos atores sociais, chegue a pontos em comuns. Né? Essa diversidade de atores sociais, ela precisa vir, né, por meio da mobilização de todos e com o incentivo da gestão escolar. Porque se os professores, né, estiverem dispostos, com boa vontade, querendo fazer um trabalho diferenciado, mas se não houver na escola uma gestão que acredite, né, que aposte em projetos participativos, né, reformadores da escola, se nós não tivermos o apoio da gestão, ficará muito difícil o trabalho sob essa perspectiva socioambiental. Tá? Então, pensando nesse incentivo, né, dos gestores, é que pedimos que as palavras do professor Marcos Sorrentino, junto com as informações legais, né, que nós já trabalhamos aqui, que elas possam repercutir, né, em reflexões sobre o fazer nessas escolas, né, em que nós atuamos hoje, e que esse fazer, que essa conversa, que esse diálogo, que essa participação, lembrando, não pode ser algo vazio. Diálogo não é sinal de blá, blá, blá. Não é? Eu gosto quando ele diz isso. Não é conversar por conversar. Não é ser tagarela. Porque é justamente o contrário. Né? Você dialogar com alguém e ter um bom diálogo
é resultado de uma conversa com quem sabe conversar. Porque quem sabe conversar não tem que saber só falar. Porque tem gente que fala, e a pessoa fala tanto que nem ela mesma, né, sabe mais o que é que ela está dizendo. Porque ela fala tanto que não te ouve, porque ela só fala. Né? E em alguns momentos em que ela dá uma pausa, né, de alguns segundos para respirar, e que você consegue pegar a palavra, a pessoa rapidamente ela te interrompe, né, e volta a falar. Ou seja, não é um bom ouvinte. Se não é um bom ouvinte, não é uma pessoa capaz de diálogo. Quem dialoga, né, quem dialoga, primeiramente, né, deve ser um bom ouvinte, porque o ouvir é respeitar. E o respeito abre espaço para a representatividade de diferentes atores sociais. Então, como ele sinaliza, diálogo. O trabalho que respeite e valorize as identidades é um trabalho valorizador da comunidade. E isso faz com que desenvolva-se uma potência de agir. Né? E daí é possível, né, que possamos agir de forma proativa, buscando melhoria para todos. E isso reflete na qualidade de vida, nos processos de desenvolvimento, que nos leva, né, à formação de uma comunidade de aprendizagem, né, e à felicidade, como ele diz. Né? Então, nós precisamos cuidar da escola, para que o aluno goste de estar na escola. E daí a proposta que ele sinaliza e que nós precisamos trabalhar é a proposta de pesquisa, né? A pesquisa com caráter de intervenção. Essa é a proposta dos PAP. O que significa PAP? Pessoas que aprendem participando. Né? Então, é a busca pela construção da cultura da sustentabilidade, que deve ser constante, continuada, né? E isso envolve estudo, né? Estudos permanentes de todos aqueles envolvidos com a comunidade escolar. Tá? Então, quando a gente fala de sustentabilidade nas instituições, isso requer a transformação dos indivíduos e a reflexão sobre o seu modus operandi. Então, precisamos ver como é que as coisas estão ocorrendo na escola para sabermos se estamos fazendo o serviço direito. E identificarmos aquilo que é preciso mudar. Né? Porque não podemos ficar só falando o tagarela. Né? Fala, reclama, mas quando é para discutir sobre possibilidade de solução, aí silencia. Né? Aí não dá. Ah, então, os PAPs, né, que são os coletivos educadores, né, que significa, né, a sigla significa Pessoas que Aprendem Participando, funciona mais ou menos como um sistema de capilaridade. Né? O que seria isso? Significa, por exemplo, que nós começamos a trabalhar com grupos pequenos e vamos fazendo com que esse grupo cresça. Por exemplo, desse curso de capacitação que nós estamos fazendo. Nesse grupo, há cursistas, há participantes que trabalham numa mesma escola. Né? Esses 2, 3 professores que trabalham numa mesma escola e que estão nesse curso, o que é que esses colegas podem fazer? Né? Com o conhecimento adquirido nesse curso? Eles podem se tornar multiplicadores na sua escola. Então, desses 3 professores que estão cursando aqui, eles podem passar, a partir deles, né, a integrar outros professores na escola, né, chegando a 10 professores, por exemplo, né, socializando seus conhecimentos, e esses 8, 9, 10 professores que passaram a integrar o seu grupo de estudos, ele vai aumentar pela agregação dos seus respectivos alunos. Então, um grupo, né, que começou com 3 professores cursistas, que passou para 10 integrantes na escola, 10 integrantes professores, e em ações integradas, esse grupo se transformou num grupo de 300 pessoas, envolvendo professores e alunos. Tá? E todas essas pessoas aprendendo, participando. Esse é o sistema de capilaridade. Começamos pequeno e vamos agregando pessoas que, por meio da participação, vão contribuindo para o desenvolvimento da sua própria aprendizagem e para a melhoria do ambiente para todos os envolvidos em termos de qualidade. Tá? Qualidade para todos. E daí, se a gente pensa em possibilidades de aprendizagem, tomando como ponto de partida os conteúdos da educação ambiental, a gente aponta aí, em termos de repertório, o que é preciso, né, desenvolver. Então, nós temos o repertório conceitual, né,
Ou seja, é preciso dominarmos um conjunto de informações sobre sociedade, meio ambiente, sustentabilidade, gestão ambiental e educação ambiental. Ou seja, é preciso termos conhecimento, tá? Para lidarmos com práticas sobre educação ambiental na escola. Mas é preciso também, né, desenvolvermos um repertório situacional, com recursos para realizar diagnósticos socioambientais participativos. Ou seja, é preciso que tenhamos conhecimento, mas é preciso que tenhamos condições de analisarmos as situações. E é preciso também que venhamos a desenvolver um repertório operacional, mediante o qual cada PAP terá que desenvolver uma prática educadora sustentável no ambiente de trabalho. Ou seja, é preciso que haja conhecimento, capacidade de análise das situações e é preciso o fazer, ações concretas. Isso vai alimentar, né, ou vai alimentando aí um sistema de projetos, né, um sistema capilar de projetos na escola, certo? E aí, em termos de possibilidade de trabalho, é importante considerarmos como, por exemplo, os coletivos jovens, né, do meio ambiente. É uma possibilidade de trabalho na escola e aí desenvolvendo estudos e práticas para o desenvolvimento do protagonismo juvenil. Isso é algo político e é algo pedagógico em prol do amadurecimento, né, do crescimento da juventude, porque quando falamos em uma formação, né, de cunho socioambiental, formação de jovens na perspectiva socioambiental, é preciso que os sujeitos participem dessas ações, né, fazendo com que eles consigam ir além, né, da relação com o meio ambiente físico e natural. É preciso que esses indivíduos tenham conhecimento em termos sociais, históricos, políticos e culturais sobre o seu local, né, e na sua articulação com o global, tá? E uma outra possibilidade de trabalho são as convida. O que é uma convida? O que são as convida? Né? São as comissões de meio ambiente e qualidade de vida na escola. Né? Essas comissões buscam levar a educação ambiental para todas as disciplinas do currículo, porque lembrem-se, educação ambiental não é uma disciplina na educação básica, ela se refere a conteúdos que são trabalhados em todas as disciplinas. Por isso, a convida, né, Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, é uma nova forma de organizar as questões ambientais na escola, né, tendo como grande objetivo mesmo, né, construir a Agenda 21 nas escolas, certo? E aí, em termos de objetivos, o que é que a gente tem? Né? O acompanhamento da educação ambiental nas escolas, a organização de conferências sobre meio ambiente nas escolas, a promoção de intercâmbio entre as escolas, né, a partir das convida, né, elaborada nas escolas municipais ou estaduais, porque cada escola elaboraria a sua convida. Tá? Cada escola debateria quais seriam seus objetivos mais específicos, né, a partir da temática socioambiental. Então, a convida ela é uma comissão que assume a tarefa, né, de levar o debate e buscar respostas para os problemas socioambientais das escolas especificamente. Só que ela não se resume ao trabalho específico daquela escola. É preciso que haja intercâmbio entre as escolas, entre os alunos e os professores dessa escola, para que cada escola tenha consistência na elaboração da sua Agenda 21. Não é? E a gente tem aí, né, no slide seguinte, né? É isso mesmo. Alguns exemplos, né? Nós temos muito mais outros, né? Vocês quiserem aprofundar, podem encontrar muitos exemplos aí na internet, mas aqui dois penso que já são suficientes, né, para demonstrar o alcance, né? O alcance do que é a convida e do que os jovens podem alcançar por meio delas em termos de aprendizagem. Tá? Então, a gente tem um exemplo aí da escola Murilo Braga, né, uma escola lá em Porto Velho. Vocês estão vendo aí um evento, né, no qual participou a aluna, né? No evento foi apresentado o projeto Cortinas Verdes, né? A aluna apresentou o seu trabalho, desenvolvido na Escola Murilo Braga, e veja, na 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Ou seja, foi feito um trabalho na escola, mas não ficou restrito aos muros da escola.
né? Essa Conferência Nacional Infanto-Juvenil é, inclusive, um evento oficial, né, institucional da agenda socioambiental no país. Certo? A gente tem aí, né, um intercâmbio formativo, né, entre os alunos de diferentes escolas, né, de variadas partes do país. Certo? A gente tem aí o exemplo também da aluna Rebeca, né, da sua professora. Né, o que foi que elas fizeram? Elas apresentaram, né, os resultados da sua convida no Simpósio de Políticas Públicas de Educação Ambiental da USP. Certo? Então, nós podemos pensar em executar, de fato, uma convida na nossa escola. Certo? Então, eu quero conhecer, eu quero me aprofundar sobre experiências relativas à convida. Então, aí é importante, aí é isso que eu trago aqui como sugestão, certo? Podem entrar na rede, podem buscar informações sobre como organizar e como, né, e verificar como algumas escolas já vêm experimentando. Publicações existem a respeito, certo? Se vocês quiserem um aprofundamento, material existe, ok? Vale a pena, certo? Nós temos aí um outro vídeo, tá? Que nós não vamos passar nesse momento, por conta do avançar do tempo. Nós não dá tempo de respondermos as perguntas, não é, Luana? Mas fica como vídeo sugestão, fica como mais um material de apoio para os estudos de vocês. Lembrem-se, essas nossas sessões, elas são pontos de partida. Vocês têm vídeos, né? Vocês têm textos para leitura, ok? Então, fica como mais um material, fica como um compromisso para vocês, tá? Para que assistam Educação Ambiental na Escola, da coleção Grandes Temas, é muito bom, tá? Então, fica como sugestão para vocês. E vamos adiante, certo? Então, nós temos como exemplos de metodologias colaborativas, né, que vão alimentar nossas práticas nas escolas, alguns aspectos que não podem faltar no trabalho, na perspectiva socioambiental, certo? Então, a indicação é que nossas práticas, elas não deixem, né, de considerar diálogos, né, e o exercício reflexivo, porque todas as falas precisam ser consideradas, a diversidade dos sujeitos precisam, né, ser considerada, e aquilo que é desenvolvido na escola, né, em termos de conhecimento, precisa ser aprofundado a partir, né, do trabalho reflexivo de diálogo, buscando sempre esse aprofundamento. E aí, nesse sentido, trabalhos na perspectiva da pesquisação, né, valem muito a pena, né, serem levados adiante na escola. Por quê? Porque eles nos levam à problematização das situações, à elaboração e desenvolvimento de uma pesquisa, né, uma análise dos resultados, possivelmente, né, o reinício de nova pesquisa, buscando sempre resolução das situações problemáticas e problematizadas na escola. Uma outra possibilidade que leva em consideração a reflexão, o aprofundamento de conhecimentos e o diálogo é o jogo de papéis, né, o chamado role play, né, que por meio da discussão, mas sobretudo do debate, leva os alunos a pensarem em perspectivas contrárias, né, em opiniões contrárias, construídas a partir de conhecimentos. Então, muitas vezes, nós precisamos, né, desenvolver a capacidade de ouvir o outro, né, dialogar com o outro que pensa diferente de você. Então, o roleplay, o jogo de papéis, ele pode ser utilizado para que troquemos os alunos de lugares. Então, se o aluno discorda de perspectiva X, então, no roleplay, ele vai ter que defender perspectiva X. Se o outro colega defendia, então, ele vai ter que criticar aquela perspectiva. Ou seja, o aluno vai ter que se colocar no lugar do outro, né, partir da perspectiva do outro para alimentar o debate, né? É uma metodologia colaborativa. Uma outra possibilidade é o mapeamento socioparticipativo, né? O monitoramento, né? O mapeamento socioambiental participativo, o que é que nós podemos dizer sobre ele? E aí é uma metodologia e nós vamos nos deter um pouco mais nela. O que é isso? É um recurso, né, didático-pedagógico para o reconhecimento do ambiente, né, do lugar. E por quê? Não é um reconhecimento, né? Porque muitas vezes nós não reconhecemos, né, muitos aspectos que estão no nosso próprio lugar, né? É um recurso que faz com que aprofundemos, né, a nossa capacidade de observação sobre o ambiente, certo? Reconhecer o lugar
muitas vezes, é de fato uma novidade para pessoas que estão naquele lugar há muito tempo. Por exemplo, vamos à escola. E aí, da nossa casa até a escola, nós subimos uma ponte, descemos uma ponte, chegamos na escola. Mas nunca observamos o que está embaixo. Sabemos até que tem água embaixo, mas não sabemos que rio é. Onde ele começa, onde ele termina, como ele é utilizado, como ele é cuidado, se é que ele está sendo preservado. Então, é preciso que conheçamos ou reconheçamos o nosso lugar. E o mapeamento socioambiental participativo contribui para esse reconhecimento, certo? Ao contribuir, né, no levantamento de informações socioambientais para a elaboração de diagnóstico da realidade local, né, e também subsidia a reflexão sobre as formas de uso e ocupação do espaço e suas implicações para a qualidade de vida dos seus moradores. Ou seja, é necessário que façamos a identificação dos problemas do lugar. É necessário que consigamos analisar situações para propormos soluções conjuntas, né, desenvolvendo aí uma corresponsabilidade acerca dos cuidados com o nosso lugar. Tá? E esse mapeamento socioambiental, como é que ele pode ser elaborado? O mapeamento ele é um diagnóstico participativo da realidade socioambiental. Né? Para quê? Para que identifiquemos os problemas e os conflitos. E vamos promover diálogos, vamos subsidiar reflexões, que precisarão ser coletivas, ou seja, considerar a perspectiva de todos. E vamos, a partir daí, elaborar um mapa síntese, ou mapas sínteses, a partir dos problemas e conflitos identificados. Né? Certo? Para quê? Para, a partir daí, né, propormos alternativas de melhorias. E isso precisa ser registrado. Não pode só ficar na fala, precisa ser registrado. Se é um mapeamento, nós precisamos mapear, registrar. Né? Precisamos registrar para que ele tenha seus objetivos atendidos. E para que isso seja, né, de fato bem-sucedido, nós precisamos atentar para algumas condições. Que condições seriam essas? Reconhecer o local em que se vive, refletir sobre esse local, seus problemas e conflitos, e dialogar com a realidade socioambiental em busca de soluções pactuadas para os problemas identificados nesse local, né? Buscando melhorias para todos. A melhoria da qualidade de vida é o foco, né? Ou seja, nós precisamos observar para reconhecer esse ambiente, precisamos conhecer o lugar em que vivemos, precisamos analisar de forma contextualizada o problema, precisamos estabelecer relações diversas, né? Entre os sujeitos, né? Do local com o global. Precisamos refletir sobre suas condições reais, né, de funcionalidade. Para quê? Para propormos ações, né, educativas frentes aos problemas estudados, por exemplo. Certo? Nós precisamos compreender e promover a conscientização sobre os problemas da realidade socioambiental, né, e exercício da cidadania. Né? Tem alguém que discorda disso? Se alguém discorda disso, é porque defende que nós não devemos trabalhar em prol do desenvolvimento autônomo do sujeito e da sua capacidade crítica, não é? Como ser humano, né, em sociedade, dentro de uma sociedade democrática. E para encerrarmos, alguns pontos aqui relevantes sobre projetos de educação ambiental. Ou seja, vamos fazer um projeto de educação ambiental, que aspectos nós precisamos observar, certo? Então, eu quero desenvolver um projeto, então eu vou buscar fazer o diagnóstico de problemas dos locais, né? Diagnóstico dos problemas locais, reconhecer o lugar, fazer uma problematização, estabelecer parcerias da escola com a comunidade, promover a participação, compartilhar conhecimentos científicos e saberes da comunidade, produzir novos conhecimentos sobre o lugar, coletar e construir dados, né, promovendo pesquisas, utilizar de forma contextualizada e produzir materiais didáticos, buscar autonomia e o protagonismo juvenil, ter identidade com o projeto, não pode ser um projeto para 1000 escolas, o projeto tem que ter a cara da escola e precisamos promover reflexão crítica. São aspectos que nós precisamos levar em consideração ao elaborarmos projetos de educação ambiental nas escolas.